Fala galera, beleza? Olha só, hoje eu quero trazer um pouco aqui sobre o edital da PMDF que deve estar próximo. Então a gente vai fazer uma análise do último edital e mostrar as notícias, né, do porquê que a gente está falando mais sobre a PMDF agora, beleza? Meu nome é Carolina Couto, eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso da PCDF e passei também no concurso da PF em 25º e na primeira turma da PRF em 2021. A gente vai falar, então, como já tinha comentado, sobre esse concurso da PMDF, tá? A expectativa é que ele saia ainda esse ano. O último edital foi em 2018. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria pedir para vocês se inscreverem lá no YouTube, tá? E me seguirem também no Instagram, tá? Como eu tô colocando aqui, @carolina.concurseiro. Vamos lá, então, fazer a análise disso aqui. Bom, passando aqui, primeiramente a gente tem a notícia, né, que o governador ali, o Ibanez, colocou que a previsão do concurso é para que ocorra ainda esse ano, mas mais para o fim do ano. Ele já está autorizado e com comissão formada para a realização do certame. Então, essas são as palavras do próprio governador, né? Então, acredito que realmente esse concurso deve sair aí em breve, tá? A gente deve ter, como ele falou aqui, a comissão já está formada, né? Então, a próxima etapa deve ser a escolha de banca. Como a gente vai ver aqui na sequência, no último concurso a gente teve a banca IADES, tá? Então foi uma banca aí que é bem conhecida ali no DF, né? E aqui queria dar os créditos também pro Vitor, que conseguiu a notícia aqui, tá sempre de olho aí. Beleza? Bora lá então. Vamos ver aqui o último edital. O edital, como eu falei, foi em 2018, tá? A gente teve nível superior, tá? Como requisito, a idade entre 18 e 30 anos, tá? Aqui tem que ter 18 anos para tomar posse e 30 anos normalmente é no último dia da data de inscrição do concurso. Então, assim, quando sai lá o edital, ele coloca a regra. Mas normalmente é ou no primeiro ou no último dia da inscrição tem que ter 30 anos. Então não é quando tomar posse. Isso é uma questão de segurança, né? Porque, por exemplo, se eu mesmo tenho 28, se eu fosse fazer esse concurso, eu não saberia na data da posse que idade eu teria. Então, isso é uma pergunta bem comum e aqui eu já deixo essa dica para vocês. Sempre 18 anos vai ser na data da posse, tirando aí alguns concursos jurídicos. E a data máxima para esses concursos de polícia militar, ele é contado normalmente da data da inscrição do concurso lá, tá? Ele pede também uma altura mínima de 1,60 para mulher, tá? E de 1,65 para homem. Então, assim, a primeira coisa para vocês verem nesse concurso é ver se vocês se encaixam nesses requisitos aqui, tá? Porque é muito difícil conseguir, assim, conseguir passar e aí conseguir na justiça, porque são requisitos bem objetivos. Se não te encaixa nesses requisitos aqui, eu te indicaria estudar para outro concurso, tá? A remuneração aqui, durante o curso de formação é 4.400 e após o curso é 5.775. Então, uma remuneração bem boa, né, para concurso de polícia militar. Se vocês forem ver, normalmente esses concursos têm uma remuneração menor. Então, eu acho que fica bem interessante, né, esse valor, sendo que tem mais 850 de vale alimentação. É um vale alimentação bom também. Por exemplo, o Executivo Federal paga hoje em torno de 450, R$ 500 de vale alimentação. Então, assim, na Polícia Federal, por exemplo, o nosso vale alimentação é de, se eu não me engano, é R$ 550 ou R$ 500. É algo em torno disso aqui, tá? Então, assim, essa remuneração é bem atrativa, tá? Teve mais de 2.000 chamamentos no último concurso, então teve bastante gente sendo chamada, né? E, assim, a expectativa é de serem chamados por aí de novo, tá? Umas 2.000 pessoas, porque é um edital que vai vir com bastante vaga. É um concurso que, na relação, assim, de concursos para a Polícia Militar, faz bastante tempo que ele não tem, né? Porque normalmente a gente vê, pô, PM São Paulo, PM Rio, às vezes sai direto, assim, né? PM São Paulo principalmente. E esse aqui já fazem 4 anos. Então, assim, eu acho que realmente vai ter muito chamamento. Eu sei que teve uma última turma que foi chamada agora, tá? Então, eles aproveitam bastante, assim, a lista de aprovados durante os 4 anos aí de concurso, né? Pra vocês verem, teve... A prova foi em 2018 e essa última turma tá sendo chamada em 2022.
Então, assim, realmente eles usam os 4 anos do concurso para tentar chamar todo mundo. Até aqui foram mais de 2.000 pessoas chamadas. Então, eu acredito que realmente o próximo concurso vai ser por aí também, tá? Passando aqui, a gente vai um pouquinho para as fases do concurso, tá? Eu vou diminuir aqui um pouco a minha. Vou me trocar de lado aqui para vocês poderem ver todo o slide, tá? Então, as fases do concurso, primeiramente, a de habilidades e conhecimentos, né? Que é a nossa prova aí, objetiva, né? E discursiva. Então, aqui, ó, aplicação de provas objetivas, tá? Vocês podem ver aqui, ó, provas objetivas. E as provas discursivas, né? Depois a gente vai entrar melhor aqui em cada uma delas, tá? Mas foram essas duas. Então, tem prova discursiva, tá? Depois disso, aquele padrão carreiras policiais. Teste de aptidão física, tá? De caráter eliminatório. É sempre eliminatório, tá? Testes biométricos e avaliação médica. Cara, o que é isso? Qual é a diferença de um e outro? Assim, nos exames biométricos, a banca pede vários exames, tá? Então, vocês vão ter que fazer lá exame cardiológico, exame neurológico, vários exames. Agora, a avaliação médica é uma etapa que normalmente acontece ali junto com os exames médicos, tá? Só que vocês têm que ir presencialmente. Normalmente é presencialmente aqui, ó, para um. Para que o médico veja vocês lá. Então, eles fazem como se fosse um exame. Vocês tiram a roupa lá e eles te olham, te perguntam se tem cicatriz, se tu já fez alguma cirurgia, se tem alguma limitação, esse tipo de coisa. Então são duas etapas que elas acontecem normalmente concomitantes, mas elas são diferentes, tá? Aí depois o que a gente tem? A gente tem aqui a avaliação psicológica, comum também em todas as áreas policiais, tá? É o teste psicológico aí. E aí depois a gente tem a sindicância de vida pregressa, tá? Então, sindicância de vida pregressa e investigação social aqui, é normalmente junto também essas duas aqui, né? E todas essas aqui vocês podem ver que elas são de caráter eliminatório, tá? Então, aqui é eliminatório e essa daqui é classificatório e eliminatório, né? A prova objetiva e a prova discursiva. Bom, vamos seguir aqui um pouco então e vamos ver essa prova objetiva, como é que ela foi formada, né? Só vou tomar um golinho d'água. Então, a gente teve uma prova com 60 pontos, tá? Da Banqueades, como eu falei para vocês. Foram 30 pontos em conhecimentos básicos e 30 pontos em conhecimentos específicos. Então, já dá para ver que, assim, é uma prova bem balanceada, né? Ela não pega, sei lá, às vezes, normalmente as provas com conhecimentos específicos têm mais pontuação do que conhecimentos básicos. Não é o caso aqui, tá? Então, é uma prova bem diversificada, assim. Até quando eu olhei o edital, eu vi, pô, várias matérias. É um edital mais complicadinho, assim. Ele é bem completo. Eu acho que para quem fizer uma boa preparação, vai ter realmente uma chance muito grande nesse concurso, tá? Vai ser muito bom. Eu não acredito que vai ser uma nota de corte enorme, porque são várias matérias. Então, assim, é um concurso que realmente vale a pena, tá? Vamos ver então o que caiu de cada disciplina. Foram 8 questões de português, tá? 4 questões de língua inglesa, tá? Então pede até inglês, tá? Um concurso que pede inglês. Depois, 5 questões ali de RLM e matemática. 4 de atualidades, que na verdade é RID ali, né? Que é a parte do DF ali, né? Tipo, geografia do DF. É a geografia ali do DF, história do DF e tal. É uma matéria que é exigida pela legislação, tá? Do Distrito Federal ali. Mas também é tranquilo, tá? Depois a gente tem ali 6 questões de legislação aplicável à Polícia Militar do DF, então realmente aqui é aquelas leis específicas que normalmente a gente tem um pouco mais de decoreba, tá? Não vou mentir para vocês. Mas são leis normalmente tranquilas de serem estudadas, tá? Não tem aqui uma dificuldade muito grande também. Aí depois a gente tem 3 questões de criminologia, tá? Poucas questões até, assim. Essa é uma matéria que ela é mais cobrada em Polícia Civil, mas aqui foi cobrada também, então vai ter que dar uma atençãozinha, né, para ela. E aí depois, para conhecimentos específicos, ele não foi especificado no edital a quantidade de questões, tá? Não veio no edital. Não foi especificado. Agora, o que eu fiz? Eu fui lá no que concursos, tá? Aqui
é do Q, tá? Do QC lá. Então, eu fui lá no QC e olhei para vocês quantas questões vieram de cada uma dessas matérias de conhecimentos específicos. A gente teve aqui, então, 2 questões só de constitucional, tá? Aí, uma questão de direitos humanos, 5 de direito administrativo, 4 direito penal, 5 de processo penal, 5 de penal militar e 5 de processo penal militar. Então, assim, vai se repetir o mesmo número de questões? Difícil afirmar, tá? Mas eu acho que aqui eles já mostraram basicamente o que eles mais deram importância, que são esses 4 matérias aqui, né? Direito administrativo ali também teve 5 questões, mas isso aí até pode mudar um pouco, tá? Eu acredito que o forte vai ser em penal, processo penal, direito penal militar e processo penal militar. Além disso, pô, ali se vocês forem ver, português tem 8 questões, né? Bastante. Sempre tem, né? Português é uma matéria que a gente tem que estar sempre muito afiado, tá? E essas 6 questões aqui, ó, são muito importantes também. Essas 6 questões da polícia militar ali, da legislação, porque normalmente são questões mais simples, mais decoreba mesmo, tá? Vamos seguir aqui, então. Bom, aqui vocês podem ver que eu fiz, na verdade, uma divisão dos percentuais aqui, o que correspondeu a cada percentual, né? Então, vocês podem ver aqui, depois eu posso até deixar disponível esse slide aqui para vocês, aqui embaixo do vídeo. Aqui a gente tem 14% de questões de português. Então, foi a maior aqui, tá? Essa aqui foi a matéria com mais questões. Depois vocês podem ver que foi bem equilibrado, né? 9%, 9%, 9%, 7, 9, 10. Então, assim, cara, o que foi aqui? Aqui teve essas matérias aqui, tipo, pô, direitos humanos, criminologia, tiveram menos questões, tá? Mas, assim, eu não indico deixar agora nada muito de fora, tá? Só vai ter uma matéria que eu quero conversar com vocês aqui, que eu acho que talvez, a depender aí do nível que vocês tenham, a gente até pode deixar de fora, tá? Vamos passar aqui, então. Aqui a gente tem um pouquinho sobre a discursiva. Como é que foi a discursiva nessa prova? Ela teve uma pontuação 10 pontos, tá? Então, se vocês lembram lá, qual foi a pontuação da prova objetiva? A prova objetiva teve 60 pontos e mais 10, então, da prova objetiva, tá? Isso aqui vai corresponder mais ou menos a menos de 20% da nota, tá? Mas igual, é uma pontuação relevante, tá? Eu vejo que concursos disputados, às vezes 0,1%, 0,1 na redação faz diferença, tá? Então, assim, não é bom deixar a discursiva de lado, tá? Vejo muita gente deixando a discursiva de lado e eu posso dizer que eu já fui uma dessas pessoas, tá? Eu entendo vocês, eu acho a discursiva, assim, eu nunca gostei, mas a gente tem que enfrentar, né? Então, eu acho assim, é bom tentar começar a fazer. Faz pelo menos uma redação aí a cada 15 dias. Vocês já vão começar a melhorar, tá? É necessário que vocês comecem a treinar a redação. Treinem a redação, porque a gente vai ficando melhor, tá? A gente vai melhorando. Aquela coisa da folha em branco realmente é muito complicado de início. Mas aí vocês vão conseguindo melhorar depois, tá? Vocês vão conseguir ver uma evolução muito grande nisso, tá? Porque redação é muito treino, sabe? Eu acho que assim, não adianta. A gente tem que dar uma estudada na banca, estudar como é que a banca cobre e tal, mas depois disso é botar em prática mesmo, tá? E vai ser uma redação ali de 20 a 30 linhas, é uma redação tranquila, tá? Uma redação, assim, as mais simples que a gente tem, né? Que é 20, 30 linhas, pelo menos foi a última, não acredito que vai mudar, tá? E é isso, assim, de redação, tentem colocar pelo menos uma vez a cada 15 dias. No pós-edital, eu indicaria fazer uma por semana, tá? Uma por semana. Porque aí já vale a pena dar uma intensificada. Então, quando sair o edital, saiu o edital, vocês viram a banca, começa a fazer uma por semana, tenta mandar corrigir pelo menos alguma redação para vocês terem uma noção, um feedback, que vai ser interessante, beleza? Vamos para a próxima, então. Aqui o TAF, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o TAF. O TAF veio cobrando exercícios que são bem comuns, assim,
na área policial, né? Então, barra fixa, abdominal remador, corrida de 12 minutos e a temida natação. Essa daqui não é tão comum, né? Eu posso falar um pouquinho sobre isso daqui, né? Porque não sei se você sabe, eu rodei em 2018 no TAF da Polícia Federal. Aí eu passei na prova e acabei sendo reprovada no TAF. Então, tem um pouquinho de experiência nisso. É muito ruim, tá? Então, assim, comecem a treinar desde já. Não precisa treinar naquele ritmo, assim, pô, como se fosse fazer o TAF daqui a um mês. Assim, comecem a se condicionar, comecem a dar uma corridinha, a fazer uma academia. Só com isso daí, vocês já vão conseguir estar num condicionamento físico bom, a ponto de fazer daqui a um pouco um TAF. Aí nos últimos 2 meses ali, depois que passou na prova, intensifica, faz os exercícios. E assim, vamos um por um, né? Barra fixa, 6 para o homem, tá? No mínimo 6 barra fixas para homem e 15 segundos para mulher, tá? Aqui para homem eu não posso falar muito, né? Mas 6 barras acho que treinando desde já, assim, vocês conseguem, porque também é pessoal jovem, né? Que vai fazer essa prova. Então, assim, acho que é tranquilo. 15 segundos para mulher eu sei que é tranquilo, tá? Eu, na prova da PF, esse ano eu treinei bastante, assim, mas eu consegui chegar a fazer, acho que 30 segundos. Então, assim, dá, tá? É um índice ok. Abdominal remador, então 35 para homem e 28 para mulher, também é ok, tá? Depois, corrida de 12 minutos eu achei puxadinho para mulher, tá? Corrida de 12 minutos para homem é 2.400, é o padrão, e para mulher 2.200. Normalmente, os concursos eles pedem 2.000 para mulher, né? Foi assim o concurso da PRF, por exemplo. O da PF foi até menos que o da PF, normalmente era mais puxado e eles diminuíram um pouco os índices esse ano. Mas assim, treinem bastante, tá? Mulheres, eu sempre tive dificuldade em corrida e eu achei bem puxado esse índice aqui, tá? Depois, a natação. A natação a gente teve 1 minuto para homem, no máximo, e 1 minuto e 10 para mulher, tá? Não é um índice de outro mundo, tá? Eu acho que, eu não me lembro agora, acho que eu fiz 58 segundos, 56 segundos no da PF. Só que assim, tem que treinar. E quem não sabe nadar, pelo amor de Deus, não sabe nadar, entra numa aula de natação, porque é complicado, não é tão fácil assim, tá? Vocês vão ter que aprender. Então, já começa a aula aqui, ó. Vocês querem entrar na PMDF, comecem a ter umas aulinhas de natação para vocês aprenderem a nadar, tá? Não precisa, não. Realmente os índices assim não estão de outro mundo de natação, mas é importante que vocês aprendam a nadar. Eu não sabia nadar, em 2018 foi muito ruim, assim, eu tentei em 20 dias aprender, até aprendi, mas eu não tinha fôlego para fazer o tempo. Então, assim, é importante a gente saber aprender as técnicas ali, até com um pouco mais de tempo, para não ser aquela correria, tá? Então, entrem numa aulinha de natação, ou tentem ir, vão, nadem um dia aí num clube, ou em alguma piscina que vocês tenham aí disponível de clube. Tentem lá, façam, vejam em quanto tempo vocês estão fazendo. Aí vocês vejam se vai precisar ou não entrar numa aula e tal, tá? Passando aqui do TAF, vamos então para o ciclo de estudos, tá? Esse aqui foi um ciclo que eu preparei para vocês, pensando assim, quem tá começando a estudar agora para PMDF, tá? Vou tomar um gole aqui. Eu coloquei 6 matérias, tá? Um ciclo inicial. Então a gente teria português, constitucional, raciocínio lógico, penal, processo penal e penal militar, tá? Essas 6 matérias girando. O que eu já deixei pronto aqui para vocês, que eu acho que isso daqui é bem valioso, assim, porque muita gente fica com muita dúvida depois do que fazer. Tá, Carol, tá, tô fazendo esse ciclo aqui, mas e as outras matérias? Como é que eu entro? Como é que entra as matérias? Como é que faz e tal? Cara, o que eu deixei aqui de exemplo e conselho para vocês, tá? Esses aqui eu vou falar daqui um pouco, os que estão em vermelho, tá? Mas assim, ó, quando terminar direito constitucional, pode colocar direito administrativo, tá? Só que assim, vocês não vão tirar direito constitucional do ciclo. Vocês vão manter ele fazendo questões, tá? Essa é a ideia. Mas assim, terminou a teoria de direito constitucional, que é curtinho, eu já vi lá o edital, ele é curto em direito constitucional.
coloca direito administrativo. Terminou direito penal, vai para criminologia. Terminou processo penal, entra direitos humanos. Terminou direito penal militar, vai entrar processo penal militar, tá? Aí vocês já vão estar com várias disciplinas aí no ciclo, ó. Vocês já vão estar com 10 disciplinas aqui, né? Pelo que a gente combinou aqui, já estaria com 10 disciplinas. Vai faltar adicionar mais duas. Que assim, mais duas. Quais são? A legislação da PMDF, tá? Aqui. Legislação da PMDF e RID. Por que eu deixei eles em vermelho? Cara, primeiro, português é uma matéria que não dá para tirar do ciclo, nem deixar assim, dá para deixar só questões, mas tem que fazer mais vezes do que as outras, tá? Porque português é uma matéria muito importante, é que tem mais pontuação. Então, essas outras duas aqui, RID e PMDF, são matérias mais decorebas, tá? Elas são mais decorebas. Então, vocês podem colocar elas mais pra frente, tá? Deixem essas duas aqui, ó, tanto o RID quanto a legislação da PMDF, deixem para depois, tá? Depois quando, Carol? No pós-edital, tá? No pós-edital. Então, vocês vão colocar elas quando faltar, vamos dizer, sim, pode ser uns 2 meses para a prova, tá? Quando faltar uns 2 meses para a prova. Aí vocês podem colocar elas, tá? Porque aí já é um tempo ok para começar a ver essas decorebas. Por quê? Porque o que acontece? São matérias que vocês vão acabar esquecendo, tá? E assim, aqui eu indico muito, muito, muito flashcard, tá? Eu indico para todas flashcards, mas essas duas aqui, sim, ó, seria sensacional que vocês fizessem flashcards, tá? Se vocês querem realmente aí conquistar essa vaga, tá? E aqui, eis a questão, o que fazer com o inglês? Eu tenho uma opinião que, assim, inglês é uma matéria que, para te aprender ela do zero, não é muito fácil, tá? Então, eu deixaria em inglês. Se existe duas pessoas aqui, tá? Quem sabe um pouco de inglês, quem já tem noção, ou quem não sabe, tá? Nada, é zero inglês. Nada, nada, tá? Para quem sabe um pouco, o que eu faria com o inglês? Eu colocaria uma prova da IADES por semana. E aí vocês vão tendo uma noção de como é que tá? Se vocês sabem, se vocês não sabem, se tá indo bem, se não tá, vão corrigindo os erros, vão vendo o que é que tu tá errando, fazendo ali uns flashcards de vocabulário que mais cai, normalmente é mais da área policial mesmo e tal. Agora, não sei nada. Eu pensaria em deixar de lado, tá? Por quê? Porque eu acho que o tempo que vocês vão ter que despender para inglês, ele é muito grande e vocês conseguem ganhar mais. Ah, eu nem vi que não estava aparecendo na tela, Lili. Eu vou colocar para vocês lá na tela. Mas eu acho que é muito esforço, tá? Para aprender inglês do zero mesmo. E eu não sei se o retorno vai ser tão grande, sabe? Então, assim, eu deixaria de lado. Mas o que vocês podem fazer? Façam um teste. Façam uma prova. Faça uma prova lá de inglês. E vê como é que é. Vê o que tu achou. Se tu acha que é muito complicado, tá? Se tu achar, pô, tenho tempo, tenho o dia inteiro livre, aí de repente faz. Pega ali umas horas mais que tu tá mais tranquilo. De repente tenta ler um texto, tá? Pega um texto ali, tenta identificar as palavras, começa a traduzir essas palavras para poder ver se tu vai ganhando vocabulário. Isso aí até para quem sabe é bom, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês agora um quadro horário que eu fiz para vocês, tá? Então eu fiz um quadro horário tanto para quem tem 4 horas quanto para quem tem 6 horas por dia, tá? Então aqui, ó,
por exemplo, com aquelas nossas 6 matérias iniciais, ó. A gente tem aqui para 4 horas, né? Português e constitucional na segunda, raciocínio lógico e direito penal na terça, direito processual penal e direito penal militar na quarta. Vocês vão ver que vai se repetir, tá? Então, na quinta vai ser a mesma grade lá de segunda. Na sexta vai ser a mesma de terça. No sábado, a mesma de quarta. É basicamente isso, tá? Aqui não tem muita enrolação, não. Aí eu vou mostrar para vocês a de 6 horas por dia. Vocês têm aqui português, constitucional e direito processual penal. Vocês viram que aqui quem tem 6 horas, a gente consegue colocar 3 disciplinas por dia. O que vai acontecer? Para quem tem 6 horas, vocês vão conseguir fazer dia, como se fosse dia A e dia B da academia. Então, vocês vão fazer dia A e dia B. Dia A e dia B. Dia A e dia B. Tá? Então, vocês vão conseguir dia sim, dia não, tá vendo todas essas matérias. Vai terminar bem rápido, tá? E aqui, para quem tem 4 horas, também ficou bom, porque vai ser dia A, B e C, ó. A, B e C. A, B e C. É bem tranquilo, tá? Vocês conseguem, com certeza, finalizar esse edital aí em pouco tempo, tá? Principalmente essas matérias básicas e já começar a inserir as outras matérias que vocês vão precisar, beleza? Era mais ou menos isso que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Essa foi uma análise de edital aí, do edital passado, na verdade, né? Mas já dando dicas aí de como fazer, de qual é a melhor estratégia. Queria saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Que eu posso fazer para outros concursos aí, policial de custódia do DF, PCDF administrativo, PF administrativo também que tá para sair, PC Goiás, PC Rio Grande do Sul. Queria saber qual dessas aí vocês têm interesse, se vocês gostaram desse tipo de vídeo também. Então, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal aí e deixem nos comentários se vocês gostaram. E se vocês gostaram, qual o próximo vídeo desse tipo que vocês gostariam que eu fizesse, tá? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é @carolina.concurseira. Me sigam lá que eu tô sempre dando dicas também, beleza? E não esqueçam, então, de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Falou!